Em setembro teremos os principais planetas aqui, Sol, Mercúrio, Marte, Vênus, tudo transitando pelo signo de Virgem, a casa 8 do mapa astral do Brasil. A casa 8, assim como a casa 12 de qualquer mapa astral, é a pior casa, tá, do mapa astral de qualquer país ou de qualquer pessoa. São as duas casas astrológicas piores de qualquer mapa, a casa 12 e a casa 8. A casa 8, quando foi ativada na década de 64, por Plutão em Virgem, manifestou como evento a ditadura militar. E agora nós vamos ter aí os planetas passando por Virgem no mês de setembro. O mês de setembro é o mês da Revolução Solar do mapa astral do Brasil, tá? É a Revolução Solar do Brasil. Então, setembro é um mês que inicia um novo ciclo. A bem dizer, a gente teve o eclipse no dia 2 de julho e agora a Revolução Solar em setembro. E eu vou interpretar que essa Revolução Solar de setembro, ela na verdade vai intensificar os efeitos do eclipse do dia 2 de julho que aconteceu na área inicial do signo de Câncer, da casa 6 do signo de Câncer. Tá? Então casa 6 sensibilizada em julho, casa 8 sensibilizada agora com os planetas e a Revolução Solar acontecendo agora em setembro. E vejam que os planetas que ficam todos no signo de Virgem, eles vão fazer oposição à casa 2, que é a casa do signo de Peixes, que representa as finanças do Brasil, aonde Netuno está transitando. A bem dizer, esses planetas vão fazer oposição a Netuno em trânsito. E a previsão que se tira disso é que o Brasil vai aprofundar uma crise financeira. O mês de setembro vai ser um mês em que a crise financeira do país vai literalmente degringolar. Aguardem porque vai ser complexo, tá? As notícias vão indicar uma série de problemas nas finanças do país, na economia do país. E o governo Bolsonaro vai ter muita dificuldade para abafar isso, para tentar maquiar esses dados da economia do país, que vai estar em baixa, tá? Vai estar bastante em baixa. Nós já vivemos essa situação, né? A economia do país não está boa, isso aparece em todas as mídias, em todos os noticiários. Setembro vai estar ainda pior, né? Assim, não dá para ficar pior, né? Quando a gente pensa que não dá para ficar pior, vai ficar. E de uma certa maneira, isso é um prenúncio de como vai ser todo o ano de 2020, tá? Que vai ser um ano bem difícil. Especialmente no início de setembro, nós vamos ouvir notícias de conflito entre o poder legislativo e o poder executivo, tá? Entre o legislativo e o presidente Bolsonaro, provavelmente o Bolsonaro fazendo críticas ao legislativo, o legislativo levantando críticas contra o Bolsonaro, e a própria população também descontente com o legislativo, com os políticos do legislativo. Mas a população também vai estar em conflito com o Bolsonaro, tá? Pelo que eu estou olhando aqui, eu estou falando com vocês e vendo o mapa. Assim, existe uma quadratura da Lua com o Sol e uma oposição da Lua com Júpiter, mostrando a população em desafeto, tanto com o Bolsonaro quanto com o poder legislativo. Provavelmente existem ameaças aí de alguma lei sendo aprovada contra a população. Mais uma, na verdade, né? Porque a maioria das leis que foram votadas durante o governo Temer e que são debatidas nesse governo Bolsonaro são leis contra a população. Quem ainda apoia o Bolsonaro, né, dentro dessa psicose toda desse governo, ainda são os fanáticos seguidores do Bolsonaro, muitos inclusive evangélicos. Eu fiquei assim, aliás, uma coisa que tem acontecido muito é o Bolsonaro participar de cultos evangélicos, né? E segundo as notícias que eu
tive acesso, os evangélicos gritam chamando Bolsonaro de mito. Um tipo de idolatria que beira realmente a psicose, a loucura mesmo. Esse tipo de idolatria é uma marca de populações, né, de grupos alienados, tá? Grupos populacionais alienados, tá? E aqui eu tô enfatizando bem que eu tô falando dos seguidores do Bolsonaro e inclusive da ala evangélica que apoia ele. Esse tipo de alienação marcada pela idolatria era bastante criticada pelo filósofo Nietzsche. Tá? Nietzsche criticava muito isso, ele rejeitava todo tipo de idolatria. E quando a gente vê o comportamento desses seguidores fanáticos e religiosos fundamentalistas do Bolsonaro, a gente vê o quanto que a idolatria realmente é um problema, é um grande mal, né? Eu ouvi uma certa vez de um militante de esquerda, e eu concordo, que ele disse que os seguidores do Bolsonaro, eles são o veneno do Brasil. Tá? Ele falou dessa maneira e eu concordo, eu reafirmo. Para mim, os seguidores fanáticos do Bolsonaro, principalmente os seguidores fanáticos, eles são mesmo o veneno do Brasil e ajudaram a colocar o papel e a caneta na mão de um louco, de um psicótico. Nós estamos sendo governados por um psicótico. Olha, gente, a casa 8 do mapa astral do Brasil está muito relacionada com crises financeiras no país, tá? E é esse o assunto principal do mês de setembro. A crise financeira vai estar muito evidente para a maioria das pessoas, o governo Bolsonaro vai ter muita dificuldade de abafar isso, de mascarar. A mídia vai tentar mascarar, mas não vai convencer a maioria das pessoas. Nós vamos ter notícias sobre taxas de mortalidade, aumento de pessoas nas classes mais pobres, tá? Aumento de pessoas dentro da linha de miséria, tá? Então vai ter mais pessoas dentro do grupo que fica abaixo da linha da miséria. Nós vamos inclusive ter mais notícias de taxas de mortalidade, tá? Seja por fome, seja por doença, seja por condições de miséria mesmo. Vamos ouvir muitas notícias sobre aumento de pessoas morando nas ruas, passando por dificuldades. E assim, além das notícias na mídia, a gente vai ouvir muito, receber muita notícia, saber de muita história nesse sentido. Vamos ouvir mais histórias de corrupção do que o que a gente já ouve, tá? Muita notícia sobre isso. A casa 8, ela é uma casa ruim mesmo, tá, gente? Não adianta que fica difícil trazer alguma coisa, alguma previsão positiva, levando em conta a casa 8 e levando em conta o contexto de governo em que nós estamos. E nós vamos ouvir historinhas no mês de setembro sobre a possibilidade do Brasil pegar dinheiro emprestado no exterior e começar a se endividar de novo, talvez com FMI. A gente vai ficar ouvindo historinhas sobre isso em setembro, isso se não acontecer um evento concreto nesse sentido. No dia 7 de setembro, o Brasil faz aniversário e aí entramos numa nova revolução solar do Brasil, do mapa astral do Brasil. Essa revolução solar vai ter ascendente Libra e Vênus vai estar em exílio no signo de Virgem na casa 12 dessa revolução solar, que é a casa 8 do mapa astral do Brasil. Preparem-se, gente, porque vai ser um ano desastroso, tá? Todos os indicadores convergem para isso, não dá para ter dúvidas. O ascendente em Libra tem como regente Vênus. Vênus está em Virgem, ou seja, está exilado. Aliás, está em queda, né? Vênus está em queda no signo de Virgem. Está na casa 12 da Revolução Solar do mapa astral do Brasil, que é a casa 8 do mapa astral do Brasil. É uma sobreposição entre casa 8 e casa 12, as duas piores casas do mapa astral, a casa 8 do mapa natal do Brasil com a casa 12 da Revolução Solar. Não poderia ser pior, tá?
E assim, aonde que isso vai afetar principalmente? Os planetas Sol, Vênus, Mercúrio e Marte vão estar fazendo oposição a Netuno em Peixes, que na Revolução Solar, Peixes está na casa 6, tá? A casa 6 é uma casa de doenças, de patologia. É como se o país estivesse doente, tá? Essa Revolução Solar mostra o Brasil, o país doente. E Netuno em Peixes, Peixes é a casa 2 do mapa astral do Brasil, das finanças. Então, é quase... não sei nem se isso é possível dizer dessa maneira, mas é como se o país estivesse realmente entrando em falência. Pensem numa empresa entrando em falência, ou em concordata, enfim, tá? A metáfora é essa, é o país entrando em falência. O processo começa em setembro e vai se desenrolando até setembro do ano que vem, tá? Então isso, na verdade, já é uma previsão para o ano de 2020, tá? É que assim, o ano não começa exatamente em janeiro, tá? Assim, a previsão eu não tô falando de 2020 começando exatamente em janeiro. A crise, ela já começa agora em setembro, tá? E eu tenho vídeos, tá? Se vocês forem na playlist de astrologia política, que tem previsões, tem um vídeo meu antigo, vocês procurem lá na playlist, tem mais de 90 vídeos. Tem um vídeo sobre o alerta do ano de 2020, tá? E a gente já está chegando bem perto disso. Lá, o que eu enfatizei no vídeo de alerta do ano de 2020 é a possibilidade até mesmo de nós tangenciarmos uma condição de uma ditadura militar, ou de uma ditadura teológica, ou uma mistura das duas coisas. Mas assim, a ideia principal é de uma fissura, né, de um machucado, digamos assim, na democracia, né, a democracia sendo atacada, sendo ferida. E talvez o estopim disso seja essa crise financeira que está marcado no mapa de Revolução Solar do Brasil, tá? E isso é para setembro, tá, gente? Então setembro, se preparem porque não vai ser um mês bom. Talvez o governo até tente abafar isso na mídia, tá? A mídia vai tentar abafar do jeito que puder isso, mascarar do jeito que puder isso. Atualmente já não está tendo muito sucesso com isso. Quando chegar em setembro vai estar mais difícil ainda, mas essa situação ela não fica fechada só em setembro, tá, gente? Já vai marcar toda uma tendência, né, que vai se expandir para o ano de 2020. Bom, gente, eu vou parar por aqui porque a sensação que eu tenho é que quanto mais eu interpreto, pior vai ficando, né? Então isso também explica um pouco porque que eu demoro às vezes para fazer vídeos de previsões ou para fazer vídeos de comentários sobre o Brasil, porque assim é angustiante ver a coisa degringolar, a coisa ficar tão ruim do jeito que está, tá? E às vezes eu perco um pouco da minha própria energia em fazer um vídeo negativo assim sobre a direção da política brasileira. Por isso mesmo, então, eu tô tentando pesquisar alguma ferramenta para dar um conselho sobre o que fazer, porque inclusive em vídeos anteriores vocês já me perguntaram sobre o que fazer nessa situação, né? Eu já tentei fazer alguns vídeos tirando por mim mesmo alguns conselhos sobre o que fazer. Mas eu estou buscando outras ferramentas, eu estou pensando em fazer uma consulta de I Ching, tá? Consultar mesmo, é um outro oráculo, um oráculo chinês, um oráculo muito antigo, de 6.000 anos. O I Ching é um oráculo tão antigo quanto a astrologia. Mas o I Ching ele é um oráculo de conselhos, né? E eu estou pensando em fazer uma consulta de I Ching para tentar tirar uma resposta sobre o que a gente deve fazer, né? Como reagir a essa situação, como lidar com isso. O I Ching nesse caso, tá? Nessa consulta que eu estou pensando em fazer, a ideia é tirar um conselho coletivo, genérico, né? Eu sei que cada caso é um caso, cada pessoa vive essa realidade de um jeito,
tem inclusive pessoas que são menos afetadas, pessoas que são mais afetadas. Infelizmente, as classes mais populares, as classes mais pobres são as mais afetadas, não tem jeito, né? Esse governo, ele é um governo de ataque aos mais pobres, às classes mais populares, a certos grupos sociais, como os negros, como os LGBTs, né? É um governo que é contra também as mulheres. Então, alguns grupos são mais afetados, as pessoas com deficiência também foram muito afetadas já nesse governo Bolsonaro. Mas eu estou querendo fazer uma consulta ao oráculo do I Ching para ver se ele dá um conselho mais genérico, né? E que cada pessoa vai poder aproveitar dentro da sua realidade. Eu queria ouvir a opinião de vocês nos comentários, tá? Não a opinião de bolsominion fanático. Opinião de bolsominion fanático não me interessa as mentiras, as fake news que essa gente queira escrever. De vez em quando eles vêm aqui no canal, eles já não vêm muito porque sabem que eu não vou aprovar comentários deles e não aprovo mesmo. Mas assim, os seguidores de bom senso aqui do canal, os seguidores, né, que gostam do trabalho que eu faço aqui, principalmente do trabalho de astrologia política, eu quero saber de vocês, se vocês querem que eu traga um vídeo com um conselho do I Ching, tá? Um oráculo chinês, para ver se sai algum conselho coletivo mais genérico de como a gente deve reagir a essa situação, né? Porque, na verdade, não adianta fazer previsões para ficar reafirmando que tudo tá ruim, já faz tempo que eu tenho falado isso. Então, acho que a demanda agora é saber como lidar com essa situação, né? O que a gente deve fazer. Então, a ferramenta que eu estou buscando, que eu estou me aprofundando, eu já jogo I Ching há muito tempo, tá? Mas sempre só para mim. Eu não estava trabalhando com I Ching profissionalmente. Eu quero trazer essa ferramenta para começar a trabalhar profissionalmente, tanto em âmbito coletivo, político, quanto em âmbito individual, porque às vezes as pessoas pedem mesmo um conselho, né? E também por isso que quem está acompanhando o canal deve estar vendo que eu estou trazendo também vídeos sobre leituras de cartas de tarô, leituras de cartas de baralho cigano. Eu fui muito atrás mais desses oráculos novamente, tá, gente? Porque assim, no passado eu trabalhei muito com esses oráculos. O tarô é um oráculo também que eu já trabalho há muito tempo, inclusive profissionalmente. Mas agora eu estou dando uma ênfase maior a esses oráculos, porque o meu interesse não é só fazer previsão, eu quero aconselhamento, eu quero conselhos, né? O oráculo ele também serve para isso, não só para prever, mas também para aconselhar, para dar conselhos. Então, eu estou desenvolvendo mais essas ferramentas. E se vocês quiserem, tá? Aí vocês coloquem nos comentários, eu quero saber um pouco, né? Porque essas previsões, elas geram angústia, tá? Eu aqui gravando, eu tenho a minha angústia também com isso. Então, eu quero saber se vocês querem que eu faça uma consulta de I Ching, aí eu vou gravar a consulta em vídeo, tá? E vou trazer a interpretação, vou construir essa interpretação, esse conselho, essa resposta mais coletiva para todos nós. Vamos ver se isso ajuda um pouco, tá? Então aí eu vou aguardar a resposta de vocês nos comentários. Termino esse vídeo lamentando pelas previsões negativas, pelo que a gente vai viver em setembro, né? Mas as previsões também são necessárias para a gente se preparar, para a gente tomar algumas medidas, né? E ver o que vai fazer mesmo, se preparar. Eu tenho colegas que moram no exterior, com quem eu converso, falo para eles o que está acontecendo, eles também acompanham as notícias de lá do exterior. Algumas dessas pessoas queriam voltar ao Brasil em meses anteriores, né? Já tiraram isso da cabeça, e eu oriento mesmo quem está fora do país a não voltar para o Brasil, tá? Assim, pelo menos amigos meus de redes sociais, eu tenho alunos, tenho clientes brasileiros que moram fora do país, normalmente eu oriento a não voltar para o Brasil de jeito nenhum. E as previsões, por mais negativas que elas sejam, elas ajudam nesse sentido, da gente se preparar, da gente se planejar, tá? Então, se vocês quiserem continuar acompanhando esse trabalho, não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal, Professor Adalberto Pessoa, e a gente vai construir
a nossa resistência mesmo, né? Construir a nossa forma de lidar com essa situação tão triste que o país está passando. Quem quiser fortalecer meu trabalho aqui no canal, né, que também está nessa luta, nessa resistência para ajudar vocês a enfrentarem essas dificuldades, eu peço para vocês aderirem à campanha Apoia-se do canal, tá? A campanha Apoia-se ajuda a fortalecer esse trabalho e me permite dedicar mais tempo, inclusive, a esse trabalho de aconselhamento e de orientação que eu quero oferecer para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Termino por aqui e a gente vai se falando nos próximos vídeos, ok? Um grande beijo, um grande abraço e tchau!